Obrigado. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Luiz, Tamires. Vamos lá, então. Tratamento termoquímico. Junto. Ó, estão vendo minha tela? Tratamento termoquímico? Então, ontem nós vimos a parte de tratamento térmico. Recozimento, normalização, esferização, têmpera, revenido, mais têmpera e austêmpera. Esses são os principais tratamentos, né? Eles aquecem acima da zona crítica e depois o resfriamento que faz a diferença. Com exceção da esferização, que o aquecimento é na zona crítica, e o revenido, que é abaixo da zona crítica. O revenimento ele é feito pós-têmpera ou pós-martêmpera, né? Aí forma martensita revenida. Agora nós vamos ver um tratamento chamado tratamento termoquímico. Termo significa temperatura, igual isso aqui, né? Termo também de temperatura. Só que agora introduz um elemento químico. Os dois principais são cementação, que coloca carbono, e nitretação, que coloca nitrogênio. Esses tratamentos térmicos não têm acréscimo, não tem mudança de composição química, tá? Ele era um ácido 1030 antes, continua sendo um ácido 1030 depois. Né? Agora não. Agora a gente vai mudar a composição química também. Então, para que serve o tratamento termoquímico, de maneira geral? Endurecimento superficial dos aços, através da modificação da composição que deseja endurecer. Então, agora altera a composição. O objetivo é aumentar a dureza e resistência ao desgaste, ao mesmo tempo que o núcleo continua dúctil e tenaz. Tá? Então, qual que é o objetivo? Eu vou falar de cimentação, mas vale de maneira geral para os tratamentos térmicos, né? É termoquímico. Imagina o seguinte, ó. Se nós tivermos um recipiente e colocar dentro do recipiente um aço, e esse aço tem 0,2% de carbono. Esse recipiente, ele vai ser preenchido com carbono. Isso daqui vai ser ao longo da temperatura e do tempo. O que vai acontecer? Aqui é rico em carbono, aqui é baixo em teor de carbono. O carbono começa a penetrar nessa peça de baixo teor de carbono, de tal forma que depois de um certo tempo, essa peça vai sofrer uma camada, vai ficar com uma camada cimentada. E esse processo aqui é através da difusão do carbono. Lembra o capítulo 4, quando nós falamos de difusão? Difusão é movimento de átomos, movimento de matéria, né? Então, o que está acontecendo aqui são átomos penetrando na superfície da peça, de tal forma que depois desse processo de tratamento termoquímico, nesse daqui eu estou falando específico da cimentação, porque aqui é carbono, a superfície vai ficar com 1% de carbono, por exemplo, e o núcleo continua com 0,2%. Por isso que aqui está falando aumentar a dureza e resistência ao desgaste superficial. Aonde aumentou? Aonde tem carbono, aumenta a dureza, aumenta a resistência.
Só que a cementação, ou o processo de fusão, ele não consegue preencher a peça inteira. Ele fica com uma espessura de camada cimentada. Né? Então, o carbono penetra na peça, mas ele não penetra muito. Ele penetra 1 milímetro, 2, 3 milímetros. Mas ele não chega no núcleo. Então, o núcleo continua o quê? Dúctil, certo? Com alta tenacidade. Esse é o processo chamado termoquímico, tá? E aí, esse é o principal. O principal é cementação. Introdução de carbono na superfície do aço. Depois de temperado, apresenta uma superfície muito dura. É lógico, né? Aumentou o carbono, a superfície fica extremamente dura. E o núcleo, baixo o teor de carbono. O núcleo continua como era antes, dúctil e tenaz, né? Alta ductilidade, alta tenacidade. A profundidade de penetração do carbono, ela depende do tempo e da temperatura. Quanto maior o tempo, quanto maior a temperatura, maior é a profundidade, né? E aí o objetivo é chegar aí mais ou menos em torno de 1%, né, de teor de carbono na superfície. E a cementação ocorre através do fenômeno chamado difusão, que nós vimos lá no capítulo 4, tá? Então, aqui, o aço ele tem que ter um baixo teor de carbono para ser a cementação. E o limite para ser a cementação é 0,25% de carbono. Isso para fazer a cementação. O aço tem que ser menor do que 25% de carbono, 0,25%. E quando você lembra da aula de ontem, de têmpera, o aço tem que ser no mínimo com 0,25 para fazer têmpera. Então, a referência aqui é a mesma. Só que, se for têmpera, é no mínimo 0,25. Eu assumi 30, 1040, 1050. Se for cementação, é no máximo 0,25. Então tem que ser 1020, 1010, né? Para fazer cementação, tá? Se colocar um ácido de alto teor de carbono, não vai ter esse grande diferencial, ou seja, a penetração vai ser baixa, né? Então, o que acontece? O material vai ser cementado. Se manter, vamos aquecer 850 graus Celsius, ó, essa linha aqui. Se manter ao longo do tempo, 4 horas, a profundidade de cementação, ó, meio milímetro, 1 milímetro, 2, 3 milímetros. Então, a 850 graus Celsius, para chegar a 1 milímetro, para chegar a 1 milímetro, precisa aí de 8, 10 horas praticamente. Para chegar a 2 milímetros, precisa de 32 horas, né? Então, assim, se aumentar, manter a temperatura, mas ao longo do tempo, a espessura de camada cimentada vai aumentar. Porém, se aumentar a temperatura, para chegar em 1 milímetro, precisa aí de 1 hora, né? Praticamente 2 horas, né? Mais ou menos, né? E aí consegue chegar a 2 milímetros de espessura de camada cimentada em 6 horas, né? Então, quanto maior a temperatura ou quanto maior o tempo, maior vai ser essa espessura de camada cimentada. E aí, quando a gente avalia isso daqui, ó, essa porcentagem de carbono, isso daqui usa 1,4% de carbono, e a distância na superfície, a gente está fazendo o seguinte, ó. Imagina a peça que sofreu cimentação, então ela ficou com uma espessura de camada cimentada. Na superfície, é isso daqui, ó, a distância na superfície. Esse zero tem 1,4% de carbono. Conforme vai andando para dentro da peça, né, vai fazendo aqui medições dentro da peça, essa leitura vai caindo até que chega aqui em 0,1, que daí, ou seja, 3 milímetros, né, já é praticamente o fim da camada cimentada, porque aqui estabiliza, né? Aqui ele vai estabilizar, que chegou o início, né? A peça tinha mais ou menos aí, teria que continuar, né? Mas de 0,1 ou 0,05% de carbono. E aí acabou a espessura de camada cimentada. Tá? Então, o que influencia a cimentação? Quanto menor o teor de carbono melhor. Tá? O núcleo continua muito dúctil, muito tenaz, e a superfície muito resistente. A cimentação, deixa eu ver se aqui. Deixa eu falar isso aqui. Para que serve a cimentação? Qual é o objetivo, né? Por exemplo, aqui é uma engrenagem que foi cimentada. Ó. Então, o núcleo é um aço de baixo teor de carbono
e a superfície foi cimentada, ficou duro. Por exemplo, no caso da engrenagem, o que a gente quer? Se todo o material for macio, esse atrito, né, entre os dentes, isso daqui vai desgastar a engrenagem com muita facilidade. Então, a superfície tem que ser muito dura. Só que se todo o material for duro, isso daqui começa a trincar, né? Esse torque que existe aqui, nesse esforço no material, ele faz com que o dente pode quebrar. Então, se o núcleo ficar macio, ficar dúctil, ele suporta essa energia, né, de cisalhamento aqui, ele não vai quebrar porque o núcleo é macio, mas a superfície tem que ser dura. Então, esse é o objetivo da cimentação, tá? Então, a cimentação pode ser sólida, líquida ou gasosa. Isso daqui, a sólida, seria muito fácil para a gente fazer uma cimentação se a gente tivesse um forno, né? Se tiver um forno que sair 800 graus Celsius, mais ou menos, poderia pegar uma caixa, né, uma caixa metálica, colocar ali dentro carbono, grafite, né? Grafite ou carvão, faria uma cimentação sólida, né? Mas pode ser líquida ou pode ser gasosa também. Só que a cimentação sólida é a pior, né? A mais... Porque assim, cadê o meu desenho? Aqui. Se fosse uma cimentação sólida com carbono, por exemplo, por mais fino que esteja, o carbono, o grafite, né? Ele vai ficar assim, ó. Então vai ter uma região que você vai ter uma penetração maior aqui, né? E aqui vai ter uma região que vai ter uma penetração menor, né? Então ele causa uma leve deformação aí na superfície, né? Mas é uma cimentação muito boa também, tá? Poderia ser feito, pode ser feito, né? Tranquilo? Cimentação, alguma dúvida? Pessoal, tranquilo? Vocês estão aí? Nitretação. A nitretação, o endurecimento é promovido através do nitrogênio. Então, agora, lembra lá no... Vou mostrar isso aqui. Capítulo... Não lembro mais. Qual capítulo? Tinha uma tabelinha que mostrava... Se era... Não é esse. Não é esse. Quatro, cinco. Olha, esse é um processo de cimentação. Superfície cimentada e o núcleo como era antes, tá? Então, isso daqui, a espessura de camada cimentada acaba por aqui, ó. Esse. Não, não é esse. Eu não achei a tabela que eu quero. Cadê a minha tabela? Tem uma tabela que falava assim, o que é solução sólida substitucional, solução sólida intersticial. Meu Deus, não é possível. 3. Achei aqui.
Lembra dessa tabela aqui, ó? Então, olha só, o ferro, o carbono no ferro, ele é solução sólida intersticial. O nitrogênio no ferro, ele também é intersticial. Por quê? Tamanho de átomo, né, o raio atômico dele é pequeno em comparação com o ferro, em comparação com os outros, né? Não é à toa que esses dois são usados como tratamento, cementação e nitritação. Porque se tentar colocar manganês, dá certo? O tamanho de grão, o tamanho do átomo é igual, entendeu? Então vai ter muita dificuldade para o manganês, ou o silício, os outros aqui, penetrar no ferro. Mas o carbono e o nitrogênio, eles têm facilidade, porque eles são pequenos, eles conseguem penetrar no contorno de grão, tá? No meio do grão também, né? Mas no contorno, né? Então fica mais fácil de fazer. Então, por isso que a nitritação coloca nitrogênio, solução sólida intersticial. E o carbono também, solução sólida intersticial, tá? Beleza? Então, a difusão ocorre da superfície para o interior da peça, né? Forma camadas de nitretos de elevada dureza, não requer têmpera posterior, eu não falei, né? No caso da cementação, o material, depois de cementado, ele é temperado. Então, ó, esse exemplo aqui, ó. Pega essa peça, um núcleo é baixo teor de carbono, a superfície vai ficar com alto teor de carbono. Só por isso ele já tem uma dureza, né? Já aumenta a dureza superficial. Só que depois de cementado, o material ele é temperado. E quando faz a têmpera, o que que acontece? Na superfície, onde tem alto teor de carbono, vai virar martensita. E aí o material vai ficar extremamente duro. E o núcleo, que antes era perlita e ferrita, ele vai continuar como sendo ferrita, né? Porque ele não pega têmpera. Então, o material fica extremamente duro por causa do carbono e por causa da mudança de estrutura, tá? Na nitratação, não. Na nitratação forma nitretos, né? Então, não tem têmpera posterior, tá? E aí, mesmo que faça têmpera, não vai adiantar nada, porque não tem formação de martensita, né? E a temperatura é menor, porém, a espessura de camada também é menor, tá? Então, visa produzir a nitritação. Produz superfície de e resistência ao desgaste. Beleza, isso daqui é geral de tratamento termoquímico, né? Melhora a resistência à fadiga, isso também. Isso aqui também é característica da cimentação. Porém, eles melhoram a resistência à corrosão, isso daqui já é característica da nitritação, e também melhora a resistência ao calor, até temperaturas equivalentes à nitritação, em torno de 500 graus Celsius, né? Então, a vantagem, esses dois aqui servem para qualquer tratamento termoquímico, né? Cimentação, nitritação, mas esses dois aqui já são específicos da nitritação, tá? Aí, olha o tempo, né? Para formar 10 horas, ó, a 525 graus Celsius, 10 horas forma uma espessura de 0,2 milímetros, né? Enquanto lá na cimentação já tem 1 milímetro de espessura, né? Essa espessura é bem menor, tá? Aqui eu coloquei esse slide, nem sei se está no tratamento termoquímico. Cimentação necessita de têmpera posterior, pode ser sólida, líquida ou gasosa, a vácuo, a plasma. Nitratação não requer têmpera posterior, né? E provoca menor distorção na camada mais dura que a cimentação, aumento da resistência à fadiga. Outros que eu não vou falar, tá? Mas tem na literatura aí cianetação, carbonitratação, nitrocarbonitratação, boretação. Então aqui coloca boro, esse daqui coloca carbono mais nitrogênio, né? Então ele tem outros tratamentos, mas os principais são cimentação e nitratação, tá? Por exemplo, aqui quando a gente fala do rolamento, né? O rolamento do SKF, né? Os anéis de alta dureza, né? Aquele rolamento, até carrinho de rolimã, né? A gente fala rolimã, né? Mas, aços para rolamento, precisa ter tratamento para obtenção de martensita e bainita, e também tem os aços que são cementados, né? Os rolamentos cementados. Então, qual que é a vantagem de cada um?
São tipos, tá? Os salamentos têm vários tipos, né? Um tipo pode formar uma martensita, que tem o menor custo, aqui é a têmpera, né? Pode formar bainita, que tem uma estrutura resistente, uma estabilidade dimensional muito boa, a cimentação, uma superfície dura e o núcleo macio, né? Existem atrincas. Desvantagens: na têmpera, maior risco de trinca, na austêmpera é mais caro que esse daqui, né? Uma dureza um pouco menor, mas ele é um pouco mais caro. E esse daqui, a cimentação, o processo é mais demorado e mais caro. Então, são vantagens e desvantagens dos tratamentos. Esse daqui é a têmpera, esse daqui é a austêmpera e esse daqui é a cimentação. Mas existem os 3 falamentos na SKF. Alguma dúvida, pessoal, de cimentação? Tranquilo? Cimentação, nitrização, né? Capítulo 12. O capítulo 12 eu vou dar só um pedaço dele, porque o outro eu passei para vocês. Eu vou dar uma geralzão de ferro fundido, tá? Bem geralzão, que daí vocês vão entregar. Ó, quando a gente fala de ligas metálicas, capítulo 12 agora. Nós podemos dividir em ferrosas e não ferrosas. Tá? Então, aqui é uma revisão, tá? As ferrosas é muito utilizado porque tem muito ferro, é fácil de transformar esse minério de ferro em aço, né? É relativamente econômico, e depois do aço pronto é fácil alterar a propriedade mecânica. Nós vimos aqui mudanças de propriedade, deixando o material mais duro, mais macio, né? Mais duro. Tal. Então, dentre as ligas, tem as não ferrosas, o que interessa para a gente? Ferrosas, pode ser aço ou ferro fundido. Quando que é aço, quando que é ferro fundido? A princípio é esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto que define, né, o que é ferro fundido do que é aço, para a esquerda, tá? Se for aço, pode ser baixa liga ou alta liga. Alta liga pode ser inoxidável, aço ferramenta. E baixa liga pode ser de baixo teor de carbono, médio e alto teor de carbono, né? Então tem uma classificação aí baseada no teor de carbono. O ferro fundido, quais são os tipos? Cinzento, nodular, branco e maleável. Tá? Falando dos aços, essa classificação de maneira bem geral, tá? Aqui tá até, agora vocês estão vendo o que é uma barra de aço doce, tá vendo? Aqui é um doce de leite, né? Mas é aço doce, né? Bem macio, né? Então, extra doce, aço doce até 0,3, meio doce e meio duro. Normalmente a gente chama isso daqui de aço meio, de aço médio, né? Tá aqui bem dividido mesmo, né? Mas 0,3, 0,5 é médio teor de carbono. 0,5 para frente já é duro, né? 0,6 já é um aço duro. Então, assim, por isso que a gente não acha comercial aço com 1%, 2% de carbono, né? Essa faixa não tem, né? Porque o 0,7, 0,8 já é um aço extremamente duro, né? Esse é o nosso famoso diagrama ferro-sementita, que vai de 0 a 100% de sementita. Normalmente a gente chama de ferro-carbono, né? Vai de 0 a 6,7% de carbono. Mas aqui é austenita. Então, a maioria dos tratamentos, agora já está claro para vocês, né? A maioria dos tratamentos térmicos e a maioria dos processos de conformação mecânica aquece até essa região e depois resfria, né? A nomenclatura do aço, o 1060, o segundo aqui, ó, esse 60 é o teor de carbono, ele dividido por 100, né? Para 0,06. Então, o 1040, 0,4, o 1080, 0,8. E os dois números iniciais aqui, esses números iniciais, o 10, significa que é um aço comum, tá? E se não for, então tá aqui, ó, o 1010, ele tem 0,8 a 0,13, né? Aproximadamente aqui na média, 0,1 de carbono. O aço 1020, em média, 0,2, mas ele tem essa variação. O aço 1060, de 0,55 a 0,65, né? Por isso que o aço 1080 é o aço eutetoide, porque o ponto eutetoide está dentro dele, né?
mas evidentemente tudo tem uma faixa, né? E se não for 10? E se for 11? Né? Aí começa a ter elementos de liga. O que não é 10 é aço liga, tá? Então, 43, aço com 43,40, 43,20. O XX é teor de carbono. Mas o 43 significa que ele tem níquel, cromo e molibdênio, nessa faixa. 41, tem isso daqui também, né? 48 e tal. Então, ele tem essa nomenclatura baseada. O que a gente precisa saber? O 10 é aço comum. O que não é 10 é liga, tá? Mas olha o detalhe, né? A composição real dos aços. Então, se a gente pegar o aço 1020, que tem 0,2 de carbono, ele deveria ter 99,8 de ferro, mas sempre vai ter manganês, silício, fósforo e enxofre. Então, ele vai ter sempre uma quantidade. Se eu somar isso daqui, ó, vai dar mais ou menos 1%, tá? Se a gente pegar na média aqui, ó, vai dar mais ou menos 1%. Então, o aço 1020 é 99 de ferro, 0,2 de carbono e o resto é impureza, né? Essa impureza que vai tirando, mas chega um ponto que não vale a pena mais tirar, né? Então, já considera esse teor de impureza que fica no material, tá? Baixo teor de carbono, até 0,25, não responde a tratamentos térmicos para a formação de martensita, então se fizer têmpera não vai pegar martensita, né? Baixa dureza, ductilidade, tenacidade, usináveis, soldáveis, né? Médio, até 0,6 mais ou menos, né? 0,6 ainda é considerado médio, né? Então, às vezes já é considerado duro, mas até 0,6, até 0,5 é médio, né? Poderia até melhorar aqui, 0,5 é médio, 0,6 já é considerado alto teor. Mas aí já responde para têmpera, melhora a capacidade para temperar se colocar elementos de liga, né? Inclui aí várias aplicações, né, que já requer aí um teor de carbono mais elevado, uma dureza mais elevada, e alto teor de carbono, que daí, de fato, esse material, normalmente, ele pode ser temperado, fica mais duro ainda, mas ele já tem alta dureza devido ao teor de carbono elevado, né? Usado para faca, lâmina de corte, serra e etc, né? Então, esse gráfico nós já vimos várias vezes, né? Se aumentar o teor de carbono, o que acontece com a resistência? A resistência aumenta, a tenacidade diminui, a dureza aumenta, a restrição diminui, né? O alongamento, né? A ductilidade também diminui. Tá? Nas ligas, quando a gente coloca manganês, olha esse gráfico aqui, vou tentar explicar um só, o resto é tudo igual, né? Mas se não tiver cromo, isso daqui está mostrando, ó, a temperatura. E a temperatura da fase eutetóide. Ó. Esse ponto aqui é o 0,76. Né? O que acontece se colocar 5% de cromo? O ponto eutetóide, ele muda, ele vem para cá. Se colocar 12, vem para cá. Se colocar 19, ele vem para cá. Ó. Então, a fase da austenita, ela muda completamente. Né? Esse ponto aqui da fase austenita, ó, que era 900, quase 900, né? Mais ou menos aqui, ele vem para... ele muda para cá. Ó. Então, a fase da austenita altera completamente. Com adição de cromo, molibdênio também, mas não tanto, né? Então, assim, aquele diagrama que nós vimos, que é o ferro cementita, ele vale para a estrutura ferro-carbono. Mas quando coloca elementos de liga, ele começa a alterar completamente o diagrama, né? Olha a fase da austenita, como é que muda. Com 7% de molibdênio, a austenita agora virou isso daqui. Ou com silício, né? Enquanto que não tem silício, a estrutura vai ter essa configuração. Nos ferros fundidos, isso daqui é o trabalho de vocês. Então, por que é chamado ferro fundido, né? Porque se funde com facilidade. Basta lembrar que o ponto eutético, ele está aqui. Não é o eutetóide, tá? Não confundir eutetóide com eutético. O eutético é aquele 4,3% que é o menor ponto de fusão da liga. Então, é muito mais fácil fundir um ferro fundido, e não está errado falar isso, tá? Porque o ferro fundido foi fundido, né? Ferro fundido é o nome do material. Foi fundido é o processo, né? A fundição é aquecer até derreter o material, né? Então, fundir o ferro fundido é mais fácil, né?
Só cuidado que é mesa de ferro fundido, tá? Quem escreveu no extra aí não estava muito atento. Esse é o processo de fundição, né? Derrete o material e aí coloca no molde, tá? E aí esse molde, solidificando, ele vai ficar naquele formato, né? Muito mais fácil trabalhar com ferro fundido, que tem alto teor de carbono, mais fácil trabalhar com ele nesse processo de fundição, né? Funde, ele vai virar alguma coisa, aí depois corta, usina, né? E esses ferros fundidos, eles têm 4 tipos, né? O cinzento, o nodular, o branco e o maleável. 2 principais, vou chamar o cinzento e o branco aqui. O cinzento, por que ele chama cinzento? Porque quando na fratura ele tem um aspecto cinza. Se o ferro fundido cinzento quebrar, ele tem um aspecto cinza, né? E o cinzento ele tem veias de grafite. Isso daqui é grafite, carbono puro, né? Se for branco, o branco ele é perlita mais cementita. O ferro fundido branco, ele é, na verdade, um aço de elevadíssimo teor de carbono. Então, se a gente pensar naquela estrutura que a gente está acostumado do diagrama ferro-carbono, onde nós temos ferrita com perlita para o aço hipoeutetoide, perlita para o aço eutetoide e perlita mais cementita para o aço hipereutetoide, isso que nós vimos lá, né? Se continuar aumentando o teor de carbono, 2, 3%, 4% de carbono, vai aumentando a quantidade de cementita, até que chega no 6,7 e aí ele tem 100% de cementita. O ferro fundido branco é esse aço, entre aspas, com elevado teor de carbono, que daí vai ter perlita mais cementita, tá? Os outros não. Esse daqui, ele não tem perlita mais cementita. Ele vai ter grafite, né? Grafita que está aqui, ó. Então, essa grafita é o carbono e sobrou ferro no fundo, tá? Então, a configuração é diferente. Por isso que tem uma nomenclatura completamente diferente, né? Não é igual o aço, que é baseado simplesmente no teor de carbono. Aqui você pode ter um ferro fundido com 4% de teor de carbono, por exemplo, e ele pode ser cinzento, pode ser branco, pode ser nodular ou maleável, né? Independente da composição química, entendeu? E na fratura, o aspecto do ferro fundido, ele é branco, tá? O nodular. O nodular, ao invés de ter aquelas veias igual no cinzento, agora a grafita está na forma de nódulo. Ele é aquele ferro fundido que foi o aço que foi feito esferoidização. Só que na esferoidização, a esfera era de cementita. Aqui a esferoidização é de grafita, tá? Mas tem a mesma ideia, né? E o maleável também vai, através de tratamento térmico, tá? Esse ferro fundido branco, ele vira maleável, ou seja, ele começa a perder a sementita e desassociar o carbono, e ele vai agrupando e o material vai ficando mais fácil de ser trabalhado, tá? Então, o ferro fundido cinzento e nodular são produzidos em quantidades iguais e o ferro branco e maleável em quantidade menor. O maleável sai do branco, né? Mas o branco é muito difícil de trabalhar, então não se solda ferro fundido branco, né? É muito difícil de mexer com esse material. Então, aqui é o ponto eutético, ó. Baixo ponto de fusão, menor ponto de fusão da liga. Essa é a faixa comercial. E o Gusa sai mais ou menos por aqui, né? O Gusa sai por aqui e tira carbono, por isso não tem sentido ter nada para a direita, né? Então, o ferro fundido que está nessa região, ele vai ser ou branco, que vai ser sementita com perlita, ou ele vai ser cinzento, que vai ter veias, ou ele vai ser nodular, né? Que é esses nódulos aqui. E o ferro fundido branco, através de um tratamento térmico, ele vai virar ferro fundido maleável. Então, essa setinha aqui, né? Aí ele vem e forma um ferro fundido maleável. Esse daqui é o trabalho de vocês, tá? Por isso que eu estou passando rapidinho aqui, só para vocês terem noção do que, no mínimo, do que eu espero. Certo? Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão vivos? Oi, professor, estamos aqui.
Beleza, William. Tranquilo? Sim ou não? Esse é o trabalho que vocês vão ter que entregar, tá? Aí, um trabalho escrito, bonitinho, né? Posso fechar a presença aqui? Todo mundo digitou presente? Digita aí, Jonathan. Os outros também. Ô Luiz, eu acho que voltou. Agora tem um link para gravar. Eu nem tentei acessar, Luiz. Professor, o professor Ridley já está conseguindo gravar as aulas já. Mas parece que liberou a função. Pois é, mas agora também não vale a pena mais, né? Semana que vem, pra gente, a semana que vem a gente começa com a apresentação, tá? Então, eu passei o tema para vocês. Semana que vem vai ser a apresentação daquele tema que eu passei para vocês no primeiro bimestre, né? Então, vocês entregaram o trabalho, agora vão fazer a apresentação daquele mesmo tema, tá? Aí nem vale a pena mais gravar, né? Mas é verdade, agora apareceu, não estava habilitado, o semestre inteiro não ficou habilitado. Só tem 22 hoje? Por isso está todo mundo quietinho aí. Tem quase ninguém, os que estão aí ainda estão assistindo novela. Isso. Alguma dúvida, pessoal? No capítulo 11 ou no capítulo 12? Beleza? Show de bola, professor. Beleza, Matheus. Olha só, então, vamos parar por hoje. Ninguém está aguentando mais, né? Semana que vem, então, a gente começa com a apresentação, tá? A apresentação, ela pode ser gravada em forma de apresentação mesmo, você consegue gravar colocando áudio, ou pode ser vídeo, né? Não tem vídeo, a gente coloca no YouTube, puxa o link, ou pode ser apresentando normal aqui, tá? Aí vocês decidem aí. Tá? Mas aí quinta-feira a gente começa, tá? Tá show? Alguma dúvida? Por mim tá tranquilo, professor. Boa noite. Pessoal, aí vocês lembram do trabalho de ferro fundido, tá? Vai entregar. Com detalhes, muitos detalhes, com muita calma. Pessoal, valeu, bom fim de semana para vocês, juízo. Até semana que vem, se Deus quiser.